Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois de todo o rebuliço que aconteceu lá com o Careca, e nesse exato momento é quando o Ayata chega lá e ele, o Oguns, diz a ele que ele seja muito bem-vindo. O Ayata agradece a ele, depois acena lá pro lado do Adem. Então é nesse momento que o Oguns chama por ele, começa ali a agradecer por tudo que ele fez, e o Adem diz que na realidade ele não fez nada, qualquer pessoa poderia ter feito a mesma coisa que ele fez. O Oguns continua novamente agradecendo a ele, dizendo que fica muito grato por tudo que ele fez, só que nesse exato momento ele vai ter que ir na delegacia para prestar depoimento, porque o promotor vai querer ouvir ele também. Ele fica calado, um pouco pensativo, e Oguns diz a ele que ele não precisa se preocupar, que ele vá, faça o que tem que fazer, que isso aí, tudo isso aí é apenas o procedimento. E o Adem diz a ele que tudo bem, não tem problemas, ele vai fazer o que tiver de fazer. Já com o Khan, nesse exato momento, ele chega, chama pelo pai, já vai dando a notícia a ele que o Devers ele não foi para a cidade de pé junto, e o Skindi diz a ele que está tudo bem, ele não queria que de fato ele fosse, mas na realidade queria que ele ficasse vivo, porque se ele quisesse que ele tivesse ido para a cidade de pé junto, ele teria ido. O Khan responde a ele que sabe disso também, só que acreditava que ele não ia conseguir resistir àquela putucada que ele levou. Ele fica calado e o Khan continua dizendo que justamente no momento que ia finalizar tudo, foi aí que o Adem chegou no momento exato. O Skindi fica calado, fica até querendo sorrir, e o Khan pergunta a ele o que é que ele acha, se ele acha mesmo que todos eles vão querer aceitar o Adem lá no grupo também. O Skindi responde que ele conhece o Mino ali, o Devers, e ele jamais vai dar as costas a quem salvou a vida dele. O Khan responde que sim, que pode até ser, mas fica se questionando ali sobre o Ali Ibrahim e o Oguns também. O Skindi diz que eles dois sim, eles são mais espertos, só que eles vão achar que ele está esperando o momento exato ali para dar a putucada final. Ele continua sorridente e diz que eles vai demorar ali a entender, a perceber que tudo que ele fez ali, na realidade eles estão pensando que ele ainda vai começar, mas ele já começou. Por sua vez, o Khan pergunta a ele sobre o nosso dinheiro, o que é que vai acontecer com o nosso dinheiro. Ele responde para o Khan que na realidade ninguém sabe ali onde está o dinheiro a não ser o Devers, então a gente vai ter que esperar o Devers ele se recuperar. Logo assim que ele se recuperar, ele vai com certeza mostrar para o Adem onde é o esconderijo. O Khan concorda com ele e o Skindi por sua vez fica ali com os dentes de fora se abrindo. Agora lá na delegacia, nesse exato momento, é quando a Ayata está conversando tanto ali com o Major e também com o Adem, e explicando toda a situação para o Major, como foi que tudo aconteceu, e o Major por sua vez já vai questionando o Adem se por acaso ele é dali. O Adem responde para ele que sim, que ele é dali, só que ele não mora ali, ele só veio ali para resolver a questão de propriedade de família. Major fica calado e Adem continua dizendo que acabou tudo ali dando errado, então foi aí que ele decidiu ir fazer a sua oração e depois voltar para Istambul. O Major pergunta a ele se por acaso ele tem inimigos ali, porque ele está armado, né? O Adem responde ele que não tem inimigos, só que o mundo é muito imprevisível, por esse motivo aí ele anda armado. O Major então começa a dizer para ele que a pessoa que ele salvou, ele pode até querer reclamar com ele, pode dizer a ele que ele deveria ter deixado ele ir para a cidade de pé junto, mas que ele não deu ouvidos a isso, porque ele fez sim a coisa certa muito bem. Ele agradece ao Major e o Major diz que depois o sargento vai lá avisar o Yus que ele, o nosso amigo aqui, vai ficar um tempo mais com a gente. O Ayata chama ele para que ele se vá. Quando ele se levanta, o Major diz a ele que se tiver alguém ali esperando por ele em Istambul, avise que ele não vai poder ir agora, ele vai ter que ficar ali mais um pouco. Então o Ayata sai, chama por ele e diz que ele leve o Adem ali para a cela nesse momento, porque ele vai ficar um pouco mais com a gente. O Ayata logo em seguida ele volta lá para dentro da sala do Major e começa a conversar com ele, dizendo que se a gente por acaso conversar com o promotor, com certeza vai liberar ele, o Adem, e pergunta o que é que eles vão fazer, se vai manter o Adem ali. O Major se levanta, começa a falar um pouco ignorante e diz ao Ayata que ele tem que prestar atenção porque ele está com ele ali há muito tempo e que ele ainda não consegue entender as suas intenções, não é?
O Hayata fica até sem saber o que fazer, só que o Major, muito esperto ali, ele já começa a questionar se ele de fato faria o que esse rapaz fez aí, ia lá defender essa pessoa, fazia tudo o que ele fez ali, depois ficaria ali com essa calma toda. O Hayata responde pra ele que na realidade acredita que sim, que faria a mesma coisa, porque como pode alguém querer mandar alguém pra cidade de pé junto, bem ali na frente do templo. Só que o Major, como eu disse a vocês, é esperto demais, então ele começa a dizer ao Hayata que na realidade ele foi treinado para isso aí, então a gente vai ter que entender, prestar bem atenção para que foi que o Aden foi treinado. Nesse momento é quando o Davut, o Fricati e também alguns ali estão conversando, e nesse exato momento quem chega é o Yavuz, pergunta a eles como eles estão, se está tudo bem, e o Sr. Devris como é que ele está. O alguns responde que ele está muito bem, está se recuperando e graças a Deus ele não tem mais risco de ir para a cidade de pé junto. O Yavuz agradece por todo esse milagre que aconteceu com ele, depois pergunta e o Ali Ibrahim como ele está. O Davut responde para ele o que ele acha e lógico, o Ali Ibrahim está devastado logo depois de tudo isso que aconteceu. Só que você sabe que o Yavuz ele tá revoltado ali e doido para resolver logo essa situação aí, de mandar logo o Fricati para a cidade de pé junto, e começa a soltar umas piadinhas dizendo que sim, que ele, o Ali Ibrahim, está devastado porque é muito difícil a gente perder quem a gente ama em lugares e momentos ali importunos. Ele continua revoltado dizendo que logo depois quem a gente ama a gente perde ali, é muito difícil a gente não perder a razão. Fricati responde para ele que sim, mas que o Sr. Devs ele é muito forte e ele vai conseguir superar tudo isso. O Yavuz olha para ele um pouco como se tivesse revoltado e o Fricati continua dizendo que mesmo assim quem quer que tenha feito tudo isso contra ele vai pagar bem caro. O Yavuz diz a ele que sim, que ele vai pagar e que no fim todos vão acabar pagando pelos seus atos. O Ali Ibrahim nesse exato momento chega, todos cumprimentam ele ali e o Davut diz que vai sair e vai subir para ver se alguém de repente precisa dele. Logo depois que eles ficam ali sentados, é aí que o Fricati pergunta: e aí, Ali Ibrahim, o que é que você acha? Quem fez tudo isso aí foi o Iskender, não foi? O Ali Ibrahim confirma tudo isso e diz que lá no restaurante ele e o Iskender, quando estava sentado conversando com ele, disse que eles iam se encontrar em hospitais, em velórios. O Yavuz logo pergunta ao Ali Ibrahim que não está entendendo nada disso porque ele quis fazer logo isso com o Devris. Ali Ibrahim fica calado e o Yavuz diz que ele, o Iskender, quer resolver as contas que ele tem com ele, com o Ali Ibrahim, porque ele não faz logo isso com ele mesmo, de frente a frente, e acerta logo suas contas. O Ali Ibrahim diz que na realidade o que ele quer é enfraquecer ele, o Ali Ibrahim, porque ele não vai querer fazer nada contra ele agora, ele quer fazer tudo isso com as pessoas que ele mais ama para deixar ele muito fraco. Eles ficam calados, apenas observando o Ali Ibrahim falando, e o Ali Ibrahim diz que eles podem acreditar que mais cedo ou mais tarde ele mesmo vai acabar ali arrancando o coração dele.